Boa tarde, ouvintes da Rádio Destaque, aqui de Esteio. Estamos novamente nessa terça-feira, dia 24 de abril de 2018. Eu e o meu companheiro Anderson, para mais um programa, Papo de Terça. Papo de Terça. E aí, Edson, tudo tranquilo? Tudo beleza? tranquilo. Hoje, né? 24 de abril de 2018, 5 horas e 55 minutos. Tudo Exatamente. alinhado. Nosso Casa programa que tem o apoio da Casa Dic, tecidos e aviamentos, tudo para tricô e crochê, lá em Canoas, na Avenida Vitor Barreto, 2958. Funerária Padre Reus em Canoas, na Avenida Santos Ferreira, 851, próximo aos Bombeiros. FOPA Despachante, assessoria para documentação veicular, credenciado junto ao Detran de Canoas. Telefone 3475-2399 e 9917-2399. Também tem o apoio do Móveis Tamoio, na rua Tamoio 1819, em Canoas, além da Hiperveículos. É isso aí, então. Anderson, estamos assistindo nosso... Nós não temos... Não tem pauta fixa, ninguém sabe como começa nem como termina. Quanto que foi o jogo agora da Champions League? Champions League, Terminou agora há pouco. O time do Alisson, do bonitão, goleiro da seleção brasileira, né? Colorado, o Alisson, tomou uma sapecada aí, perdeu para o Liverpool na semifinal da Champions League. Perdeu por 5-2. O jogo chegou a estar 5-0 para o time do Liverpool contra o time da Roma. Então, tá aí essa goleada já da Champions League. E ontem eu tive a satisfação de também falar, Edson, que no final de semana as mulheres do futebol feminino conquistaram um título. Ah, exatamente. O Brasil foi campeão sul-americano, né? Sul-americano. Tá? E para nós aqui para Esteio, e eu acho que para o Rio Grande do Sul, representa muito pelo seguinte: nós temos a Desirê Godoy, que é aqui de Esteio, que inclusive ela já jogou na seleção feminina, já jogou na dupla Grenal em Porto Alegre no feminino, e agora ela está no Barcelona. No Atlético Madrid. No Atlético Madrid, desculpa, no Atlético Madrid. De futsal. Mas ela fez um teste no Barcelona e agora está no Atlético Madrid defendendo o Rio Grande do Sul. Isso, um dos principais times de futsal da Europa, né? E por incrível que pareça, ela já tem mais de 30 anos e não pretende parar tão cedo, pelo menos ainda não pretende parar com o futebol feminino. Né? E está vencendo barreiras, há muito preconceito ainda em relação ao futebol feminino. Muitos ainda têm... para ter uma ideia, o futebol feminino, Anderson, o campeonato sul-americano, que o Brasil foi campeão, vencendo a Colômbia, não teve transmissão. Não teve transmissão dos jogos da seleção. Somente pela internet. Só pela internet. Só pela internet. Para te ver a falta de apoio que o esporte possui, né? Que eu acredito que se tivesse mais visibilidade, teria ia decolar, né, a categoria, a modalidade do futebol feminino, com certeza. O exemplo foi nas Olimpíadas, né? Exatamente. Mas eu acho, Edson, eu ainda parto do princípio que a internet abriu mais esse leque, porque talvez se não fosse a internet, nenhuma emissora de televisão daria essa repercussão. E eu acho que a internet proporcionou isso. Sim. Olha, talvez, claro, a gente não sabe em números, mas talvez a quantidade de pessoas que assistiram talvez fosse igual ou até mais do que uma emissora normal, uma emissora comum, vinculasse o jogo. Sim. Assim como aconteceu com o MMA, que muita gente não dava-se questão, veio à tona quando foi para a TV Globo, mas por alguns anos o MMA era um esporte de segunda categoria que era vinculado na Rede TV nas madrugadas. Sim, antes disso só na TV paga, né? Só em canal pago. E a Rede TV tinha essa concessão, e quando a Rede TV, nos principais embates, ganhou da TV Globo na madrugada, foi daí que eles viram o potencial. Mas hoje não é a mesma coisa. E
Também a gente não pôde falar também, Edson, que estamos num momento histórico na Fórmula 1, que pela primeira vez não há brasileiros correndo pela Fórmula 1. Nós que já tivemos o grande Ayrton Senna, Rubinho Barrichello, Felipe Massa, entre outros, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi. Antes disso, né, teve José Carlos Passos. Também. Wilson Fittipaldi, irmão mais velho do a família Fittipaldi, né? Então, enfim. assim, a Fórmula 1 que começou nos anos 60, eu acho. Assim. Com o Fangio. Desde 1970, se eu não me engano, sempre teve brasileiro, né? Sempre teve pelo menos um brasileiro na competição. E nesta edição Roberto Pupo Moreno e tantos brasileiros. E aí se vai, a gente está falando dos mais novos, mas teve essa geração aí, que foi percussora, né, do pessoal Esse passado foi inclusive tema de filme nacional, tema de novela, enfim. E neste ano, 2018, nós não temos nenhum representante de grande na altura do que a gente sempre foi. Uma pena pro esporte, pro esporte brasileiro não ter. Nessa questão também a gente volta um pouco no tempo e cita do tênis, que se tornou popular na TV aberta por uma emissora que não existe mais, que é a TV Manchete. É verdade. No qual, em 96 para 97, transformou-se o Gustavo Kirten, o Guga, um jovem tenista do estado de Santa Catarina, num ídolo mundial, e por alguns anos esteve no ranking dos melhores tenistas do mundo, né? Então, mais uma vez, não é a grande mídia que dá ênfase aos esportes, como do futebol feminino. Sim. Teve a internet que proporcionou isso para as meninas, né? Mas, enfim, tomara que tenha um olhar diferenciado e que as outras emissoras possam ver esses nossos atletas, não dito amadores, mas de outros esportes com outro olhar. É verdade. Então, parabenizar o futebol feminino. E nós aqui da Rádio Destaque, Anderson, vamos cobrir como fizemos no ano passado, a gente vai dar um destaque aí para o pessoal do futebol feminino. Uhum. Aqui, inclusive, o Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino vai começar em julho, vai até novembro. São 14 equipes, entre elas o Sapucaense e o Oriente de Canoas estão entre as equipes que vão participar, juntamente com a dupla Grenal e várias equipes do estado, né? E a gente vai destacar, vai abrir esse espaço para o futebol feminino, né? Futebol feminino, que tem o Internacional e o Grêmio disputando o Campeonato Brasileiro, que inicia amanhã. O Brasileiro A2. O Internacional vai jogar na PUC contra o time chamado Embu das Artes, que é um time de São Paulo. O Grêmio também joga, o Grêmio joga na quinta-feira. O Grêmio joga em Santa Catarina. Depois eu vou ver o adversário. É o time de Santa Catarina. 6 horas e 3 minutos, programa Papo de Terça na sua Isso, já começamos direto com esporte, tu já falou esportes, mas a gente vamos falar em vários assuntos. Tem vários assuntos. Vai ter Feira do Livro em Esteio, né? Vai ter Feira do Livro aqui em Esteio, agora maio, né, após o feriado do dia 1º. Marca mais uma edição. O ano passado foi em julho, na Avenida do Carnaval, Avenida Governador Ernesto Dornelles. E este ano, mais uma vez, o bairro Santo Inácio vai ser palco de mais uma edição da Feira do Livro, tá? Aqui do município de Esteio, né? Pelo segundo ano consecutivo naquela parte da cidade, que também merece todo o respeito e toda a nossa admiração. E lá, Edson, na Avenida do Carnaval, conhecida popularmente por muitos aqui, tem um caminhão, tá? No qual o município, na quinta-feira, vai estar trabalhando lá, voluntariamente, os voluntários do projeto Conta Comigo, mas desde hoje, amanhã e quinta, o caminhão vai distribuir
alimentos, café da manhã, almoço, janta. Então, podem levar roupas para lavar, vai ter atendimento psicológico, tudo gratuito. Bah, muito legal. Eu Muito. sabia, mas eu achei que era outro tipo de atendimento. Eu não Não, sabia é um que... trabalho feito pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá? Então, Muito legal. bem legal. Antes de mudar o assunto, Anderson, só lembrar que já foi escolhida a patrona ou patronesse, como é a Leca Cassol, Ó, grande Leca Sol. escritora de Porto Alegre, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, muito simpática. Também conheço a Leca Sol, muito atenciosa, já esteve presente, não como patronesse, mas na Feira do Livro de Esteio, na Feira do Livro de Canoas. Fez um trabalho também. muito bonito nas escolas, eu tive a oportunidade de conhecer ela lá em Canoas. Já tivemos o no Colégio prazer Concórdia. já tive a satisfação de entrevistá-la durante um trabalho em alguma das escolas aqui do município. Então, Muito grande legal. escolha. O ano passado foi o Luiz Coronel. Então, tem de ser tudo bem bacana essa Feira do Livro. Tem tudo para ser um sucesso. Com certeza. Ana Cleia Silva está dando oi. Oi, Ana. José Ivan, obrigado pela audiência. Dando Boa tarde, boa noite. Enfim, já está quase escurecendo. Outra coisa, Edson, imposto de renda. Quem não declarou, faltam poucos dias para a declaração do Tem imposto. até segunda-feira, dia até 30. dia 30. No Jornal Destaque desta semana, dessa edição, Algumas dicas? vai ter dicas de como fazer o seu imposto de renda, quem precisa fazer, quem não precisa fazer, o que precisa ser declarado. Uma reportagem bem bacana, tá? Nessa finaleira, a gente já deu quando foi lançado e agora a gente está dando do passo a passo do imposto de renda 2018. O meu está pronto, só falta enviar. Então já está quase, tá? Então, Tem só uns detalhezinhos, eu não posso deixar. que Foi bom tem tu que ser lembrar. feito, não deixe para a última hora, por favor. Que já aconteceu. Tá. Já aconteceu há muito tempo, uma vez eu não consegui transmitir. Edson, domingo no programa Fantástico da TV Globo, tu se lembra daquele caso, daquele acidente que houve em Copacabana? Eu acho que foi em Sim. Copacabana, do rapaz desgovernado que feriu várias pessoas e inclusive um australiano. Sim. E ao descobrirem da nacionalidade, o que esse australiano estava fazendo, através das digitais, descobriram que esse australiano era um pedófilo na Austrália. E foi um caso na década de 90 de grande repercussão, tá? Muitos na época criança, hoje já são adultos, mas ainda têm essas marcas psicologicamente, não digo físicas, mas psicologicamente desse pedófilo. E ele está numa situação que ele não fala, ele não anda, ele não caminha, ele está ali simplesmente deitado. Tá? Ele está em coma, tá? E eles estão esperando qual for o que acontecer com ele para ser ou deportado ou ser enviado para a Austrália. Se tiver condições de ser deportado. De lá, ele fugiu, tá? E por coincidência, quando ele veio para cá, aí é um contraste, ele é um pedófilo na Austrália, mas por mais de 15 anos, acho que quase 20 anos, já residindo aqui no Brasil, ele morou com jovens dentro da casa dele. E eles residiram dentro da casa dele e esses jovens não têm nada contra ele. Foi uma excelente pessoa. Olha o que é a cabeça de um pedófilo. Como foi o caso de um prefeito em exercício na cidade de Barueri, eu acho, Bauru, no interior de São Paulo. Bariri é o nome da cidade. Barueri, né? Bariri. Que foi preso por estuprar uma menina de 8 anos e que ontem, no final da tarde, e hoje repercutiu nas emissoras de TV, o partido no qual ele era afiliado o expulsou, que era o PSDB, devido a... Antes da investigação Já foi retirado do partido. Né? Ontem também eu comentei no ar, 10 pessoas morreram
e motorista foi detido após van atingir pedestres em Toronto, no Canadá, que estavam em dúvida se era um atentado ou se era um acidente. Então ficou provado que era um acidente. E Sim. ontem também foi falado. Tem um caso aqui de Esteio, né? Também. Tem o caso de Esteio. Tem um caso de Esteio, uma situação que ocorreu com um vereador aqui de Esteio, Flávio Seixas. Boa noite. Obrigado, Flávio. Paulo Martins, obrigado pela audiência também. Tá? E aconteceu ontem, aliás, deixa eu te dar os dados certinhos. O vereador aqui de Esteio, segundo até vou ver a notícia aqui do portal aqui, direto da Brigada Militar. Tá? O vereador de Esteio, Márcio Schmitz, conhecido como Márcio Alemão, foi preso em flagrante na madrugada de terça, após bater o carro que dirigia em uma viatura da Brigada. Segundo a corporação, ele conduzia um Citroën quando acabou colidindo em uma Duster da Brigada Militar. Uma moto também foi atingida. O parlamentar foi abordado logo após a colisão pelos policiais, que solicitaram que ele fizesse o teste do bafômetro. No entanto, o vereador se recusou a fazê-lo. Isso é um direito dele, né? Que está previsto. Que eu acho errado, viu? Porque a partir do momento que tu te recusa, tu tá confirmando a suspeita de que a pessoa que não bebe não tem por que se recusar a fazer um teste, né? Mas isso é uma opinião pessoal minha. Mas houve uma mudança na lei. Por isso que eu acho que um dos motivos que ele deve ter sido preso. Os PMs, né? Disseram que o vereador apresentava sinais de efeito etílico visível, ou seja, embriaguez, né? Para os leigos. Ele foi levado à DPPA de Canoas, onde foi feito o registro flagrante, pagou fiança e foi liberado, né? E vai responder o processo e além dos custos, né, da batida, tanto da viatura quanto da moto, tá? Infelizmente, acidentes acontecem, né, Anderson? Eu que estou no trânsito, a gente está sujeito. Mas a pessoa pública, né, mesmo que ela não queira, ela está sujeito a todas as implicações legais dos atos dela. Então, o vereador Márcio Alemão, né, inclusive ele fez uma nota, né? Está nas páginas, nos perfis dele, nas redes sociais, uma nota de esclarecimento sobre o ocorrido. Em que a versão dele não é, né? Márcio Alemão, bom, tá bombando aqui, RBS, várias, aqui na rede social eu não achei a conta dele aqui, mas ele faz uma declaração de que ele vinha do jantar e que realmente ele colidiu, mas ele não, né? Estourou o pneu do carro dele vindo a colidir, né? E eu queria dizer assim, que o Márcio Alemão, eu acho que ele, apesar de todo a justificativa dele, né? Eu acho que ele fez errado, primeiro a se negar a fazer o teste do bafômetro, tá? E eu queria dizer também que, na minha opinião pessoal, Anderson, eu acho que ele está dando um mau exemplo, tá? Porque acho que mesmo os agentes públicos eleitos, tá? Que são os que fazem a lei, tá? E que inclusive esse vereador que é amigo aqui da gente já esteve aqui recentemente concedendo uma entrevista. Infelizmente eu não sou amigo pessoal dele, mas já cruzei com ele aqui nos estúdios da rádio aí, tá sempre nos atendeu, né, prontamente. Sempre prontamente. Vai ter oportunidade até de vir aqui falar sobre sobre esse evento. Eu só queria dizer que a minha opinião pessoal é que ele deu um mau exemplo como vereador, né? E que os agentes eleitos, eles estão lá para fazer as leis. Então eles têm que dar o exemplo. O principal exemplo é cumprir a lei, né? Eu sei que ele é do partido que é muito, que contesta muito e está sempre, tem uma opinião muito
que é uma característica dele, né? Ele tem opiniões muito marcantes, né? Ele faz uma oposição, está sempre fiscalizando, né? O executivo. Então acho assim, ó, que a gente tem que agir conforme o nosso discurso, né? E eu acho que nessa parte ele pecou, né? Não estou julgando aqui. Não estamos julgando. Até porque eu acho que acidentes acontecem, acidente de trânsito, tu está sujeito. Inclusive, não teve danos pessoais, pelo que eu li, foi só dano material, né? Foi só dano material. Eu acho que, além disso, Edson, primeiro, até vamos recapitular um pouquinho, foi algo similar o que aconteceu com a vereadora Ruth em abril do ano passado, né, envolvendo por ter furtado, né, Sim. uma barra de chocolate num supermercado aqui na cidade, tá? Mas qual foi o motivo? Não foi pelo furto, porque furtos acontecem quase todos os dias, toda hora, em supermercados, farmácias, enfim. A questão foi por ser vereador. O que aconteceu com o vereador Márcio poderia ter acontecido, como tu bem falou, com qualquer pessoa. Todos nós estamos sujeitos. A única coisa é que evidencia por ser vereador. Uma pessoa pública. Pública, como tu falaste. Tá? Então, os atos dela tem que ter uma noção na questão dos atos. Se tu fosse o Pedrinho, o empresário que ninguém te conhece, agora se tu é um Abílio Diniz, se tu é um alto escalão de uma empresa, tu vai ser visado. A questão dele foi isso. Se ele fosse um morador qualquer, não teria todo esse estardalhaço, porque quantos acidentes podem ocorrer? Sim. Poderia ter acontecido como qualquer um. Sim, e além de prestar os esclarecimentos na justiça, né? Tu não tem nenhuma obrigação de prestar esclarecimentos. A partir do momento que tu é uma pessoa pública, que tu exerce um cargo público, pago pelos eleitores, no caso, né? Porque o erário público, né? Quem paga o salário deles somos nós. Então ele realmente tem esse compromisso não de se explicar para a população, né? Porque ele está com um mandato. Mas né? Eu acho que ele se explicou nas redes sociais e ele está no seu direito, tá? E está feito o registro aqui do que aconteceu, né? Quanto à vereadora Ruth, eu também, assim, ó, eu até tinha um colega nosso que me falou assim, ó, na época, eu até comentei com ele, eu digo, a vereadora, vamos falar do acontecido com ela? Ele disse assim, não vamos conversar com isso, porque ela já fez muito pela cidade. E foi uma das poucas vezes que eu conversei. Eu até comentei com um colega, eu digo, olha, como jornalista, como amigo, até passa, mas a gente aqui tem que fazer o nosso papel jornalístico, né, Anderson? Sim. Eu, pelo menos, né? Tu também é jornalista. Sim. Né? Agora, se o outro apresentador lá, ele não é jornalista, ele faz um programa lá, né? Papai e mamãe, né? Aquela famosa publicidade e tal, né? Pode trazer o convidado, falar o que a gente quando fala notícia e aborda alguns temas polêmicos, né? Está fazendo o nosso papel como jornalista, né, Anderson? Né? Independente da nossa, no caso, né? Independente da nossa simpatia pela pessoa, né? E da nossa amizade, né? Senão a gente falaria sempre só de alguns temas. Só de coisas brandas coisas e não é brandas e tal. Ou só, por exemplo, no meu caso, falaria só de uma leva sobre política, só, né? Pra esse mas o princípio do jornalismo é esse, é ver os dois lados, apurar, né? Divulgar notícia e tal. Mesmo que não seja bom mesmo que não agrade a todos, né? Mas, enfim, isso faz parte da vida. E se você quiser dar sua opinião também, né? Tem gente que pode achar que também isso não é nada demais. Isso aí. Eu acho que não é crítica. Né? O Paulo Martins mandando um abraço para nós. Grande Paulinho. Tá, o Paulinho que às sextas-feiras, às 9 horas, tem o seu programa. Tá muito bom o programa dele. Bola na Rede. É Bola na Rede, né? É Bola na Rede. Bola na Rede, sempre. O seu Flávio Seixas, muito boa noite. Muito obrigado pelas palavras gentis que nos tem falado conosco na nossa live, na página Jornal Destaque,
E também você pode ouvir pelo nosso Pelo Facebook. Pelo Facebook, desculpa. Não, e pelo nosso canal no YouTube, TV Jornal Destaque de amanhã. E na página, né? www.destaque.tv. .tv. Isso mesmo. Exatamente. Tá? Então, serão todos sempre bem-vindos a essa rede de amigos aí. Tá? Exatamente. Anderson, também é destaque a campanha de vacinação da gripe. Já que começou na ontem. segunda-feira, ontem, dia 23, e vai até o dia 1º de junho. Sendo um pouco que tarde, em eu 12 acho. de maio, O grande dia, o dia D de vacinação. exatamente. Mas sempre começa em abril, Anderson. É que como é que eu vou dizer? O verão terminou cedo, né? Seria isso? Quase isso, mas agora está aí de novo um verãozinho. Lembrando que a vacina, né, está liberada para os grupos de risco, né? Para os grupos prioritários, que são crianças de 6 meses a 5 anos, Isso. idosos acima de 60, pessoas com doença crônica, puérpera, né? Que ganhou o bebê até 45 dias. Quem mais? Professores. Indígenas, presidiários. Exatamente. Funcionários da saúde. Funcionários da área da saúde. E pessoas com doenças crônicas, desde que devidamente comprovados. Mais tarde, geralmente no final da campanha, né? Depois que se atinge a meta, libera para o restante da população. Isso e mesmo. É curioso isso, Anderson, que eu já trabalhei na área de saúde e as pessoas que devem fazer a vacina, às vezes não querem fazer a vacina. Por medo, preconceito, enfim, daí E muitas das pessoas que não têm direito à querem vacina, fazer. que são pessoas com idade abaixo de 60 anos, né? Ou sem doença crônica e tal, querem se vacinar, mas a vacina não está liberada ainda. Trânsito lento. Então, quem está vindo, quem está pegando a estrada, quem está nos ouvindo pela live no Facebook, principalmente, tá? Trânsito lento em Canoas, no sentido interior capital, no sentido capital interior, tá? Então, o trânsito está lento ali, não tem nada de grave. Bastante carro na via expressa, tá? Então, muita atenção, todo cuidado é importante, e até porque aqui no trecho de Esteio, em frente ao Parque Assis Brasil, o DENIT está fazendo recapeamento asfáltico, tá? Tanto em partes do viaduto da 116, como alguns trechos da 116, tá? E fluxo intenso com pontos de lentidão no quilômetro 88, na Freeway, no acesso à Avenida Assis Brasil, em Porto Alegre. Então, tá aí, tá? Todo cuidado é pouco. É isso aí, Anderson. Eu não queria falar de futebol, mas eu tenho que dar essa notícia, tá? Neste momento, cerca de 40 torcedores protestam durante o treino do Inter no CT Parque Gigante. Com faixas, os colorados pedem a saída do vice de futebol Roberto Melo, tá? Então a voz do povo é a voz de Deus, tá? No futebol não necessariamente, mas o Internacional aí tá fora Melo, né? Então cerca de 40 torcedores estão fazendo um protesto neste momento no Beira-Rio. Depois a gente fala mais da rodada aí, né, Anderson? Exatamente. Notícias. Deixa eu entrar aqui no do Transurb, Anderson. Porque é uma coisa muito interessante. Os metroviários fizeram uma assembleia. Né? E inclusive, já fizeram uma carta aberta aos usuários, dizendo que os trens vão parar no dia 25 amanhã. Tá? E também, a gente não pode deixar de citar, que vai ocorrer quinta e sexta aqui em Esteio, quinta a partir das 5 horas da tarde em frente à Prefeitura Municipal, e depois praticamente o mesmo horário na Avenida do Carnaval, uma manifestação por parte dos servidores municipais do município de Esteio, organizado pelo sindicato.
pelo CISM. Anderson, devido... deixa eu só terminar aqui, ó, para não termina, ficar. pode Tá, terminar. da Transurb, ó. Isso, Eles fizeram toda essa conforme o Leandro Staldi, às 14h aqui, informa que foi feita uma assembleia de última hora e decidiram trabalhar e não farão greve amanhã, tá? A Transurb fez uma nota oficial dizendo que não há previsão de paralisação ou alteração no serviço de metrô desta quarta-feira, dia 25. A previsão é operação normal durante todo o dia. Então, a notícia oficial, Anderson, é que não vai haver greve. Bom, tá? neste primeiro momento. Mesmo já tendo sido divulgado pelos sindicatos metroviários que haveria paralisação, a posição oficial neste momento, né, é que não vai haver greve e, inclusive, está confirmado aqui por um jornalista conhecido meu aqui, da Bandeirantes, que não vai, amanhã vai ser horário normal. Qualquer coisa, é bom a gente estar atento. O pessoal, principalmente na rede social, Twitter, só seguir a Transurb no Twitter, que eles informam, inclusive sempre nas paralisações é a melhor forma. Desculpa, Anderson. Não, e outra coisa, mas outra isso me notícia... interessa. Me interessa. Na sexta-feira existe uma previsão de paralisação do funcionalismo público municipal, tá? Por causa do projeto do dissídio, que está em torno de 1,4% de reajuste para os servidores. Reajuste de salário, isso. E também o Tribunal de Justiça de Minas decidiu manter a condenação do ex-governador Eduardo Azeredo, do PSDB. Tá, então saiu agora há pouco. É outro que vai ter que ir para a prisão, né? Estava tirando proveito da lei que não dava a prisão na segunda instância. E agora, tendo essa decisão do STJ, ele vai ter que cumprir a prisão. Ele que já está condenado há mais de 8 anos, se eu não me engano. Mais de 8 anos. Há mais de 8 anos ele foi condenado já em 2 instâncias, mas... E é um processo de 98. Exatamente. Mas nunca cumpriu pena, assim como o Paulo Maluf, que durante 30 anos, o Paulo Maluf nunca havia sido preso, né? Inclusive já condenado e já com provas materiais na Suíça, né? Manda um abraço aí, cortando vocês. Não. Manda um abraço para a técnica de enfermagem do SAMU, em Guadalupe, Piauí, a Ana Cléia, que desde ontem aí entrou aí. Ana Cléia Silva? A Ana Cléia deu um oi para nós. Oi, Ana. A Ana é da onde? Piauí. Ela é do Piauí, lá de Guadalupe, tá? Que nos acompanha a nossa rádio aqui em Esteio. Agradecer ela que ganhou um presente ali em Jones, mas ela cedeu o presente do lá no Piauí. Ela ganhou ontem, Edson, no sorteio que teve no programa Espaço do Axé. A Ana Cléia ganhou ontem, mas devido à distância, que era lá do Piauí, tá? Ela cedeu o prêmio, mas valeu, Ana, muito obrigado por acompanhar as nossas lives, os nossos programas lá no Piauí. Um abraço a todos aí os piauienses que nos acompanham aí, é o norte tão bonito do nosso audiência. País, tá? Muito obrigado. Legal. Eu não conhecia. A Girlane também do Rio de Janeiro, que vira e mexe também, às vezes entra rápido, às vezes ela entra depois dos programas já terem terminado. Ela acompanha lá do Rio de Janeiro também. Hoje no programa da manhã da Lore também teve mais uma carioca, então os cariocas também estão nos acompanhando. Um forte abraço para os moradores aí do Rio de Janeiro, a capital fluminense. Mandar um abraço para o meu amigo Jorge Tancredo, que também está assistindo aí. O César Zilmer, lá de São Paulo, que também está... ele está ao vivo agora, está entrando? Tá no... está sempre acompanhando aí, grande Zilmer. O Zilmer que já esteve aqui. Já esteve. E temos que conversar, temos que, né? Nós precisamos de uns parceiros comerciais aí. Zilmer. Não importa, pode ser de São Paulo, será bem-vindo. Será? E nasceu, vamos divulgar. Nasceu a tão sonhada criança da família real britânica. Exatamente. Ontem
foi o dia que todo mundo estava paparicando para saber agora as redes de aposta, os bancos de apostas no mundo afora querem saber o nome do menino que nasceu. Não saiu o nome que ainda. já vem sendo taxado, inclusive ontem o Rodrigo Jankowski entrou na live durante Essa criança que na linha acessória tem uns 20 na frente, né? Tem bastante, é a reserva da reserva da reserva. Parideira essa princesa, né? Tem o pai, tem o avô e tem mais os dois irmãos mais velhos, o de 4 anos e a menina de 2. Então ele é a reserva da reserva da reserva da reserva da reserva. É isso tá? aí. Enfim. Na linha Mas é um menino rico, vai ser um menino rico, a família real britânica. Ontem a Inglaterra e Londres parou para acompanhar isso, o nascimento. O pessoal gosta, né? Lá para eles é um fato memorável. Europeus, né? Tem todo o glamour. Como diz o Chicão Tofani, é fashion. É fashion. Né? Antes do intervalo, agradecer ao Paulo Martins, a Letícia Vieira, ao Clayton Pereira e o Josiel Costa, que estão assistindo e curtiram aqui, que eu compartilhei aqui, que eu compartilhei aqui na minha página pessoal, essa live aí, e o pessoal está nos acompanhando. Que bacana. Vamos fazer um breve intervalo, Anderson, e voltamos com mais informações. A gente volta já. E participe aí da nossa transmissão. Podem mandando enquanto a gente vai para o nosso comercial. Exatamente. Até mais. Papo de Terça, às 18 horas e 34 minutos, Anderson.
Hoje, Edson, hoje é lembrado, hoje se comemora, hoje é o aniversário da professora ex-secretária de ensino envolvida, deputada federal, Esther Grossi, conhecida por seus cabelos diferentes, tá? Então, hoje é o aniversário da Esther Grossi e do ex-presidente. Esther Grossi gostava muito de fazer merengue. Merengue, exatamente. Ela presenteava, E a gente deve conversar gostar. com ela, ela presenteava com um merenguinho. E também do ex-presidente e senador José Sarney. Hoje eles estão comemorando aniversário neste dia 24 de abril, tá? Depois dia após a comemoração De São Jorge. de São Jorge, ontem em Porto Alegre, muitas manifestações de carinho, de devoção. Ogum, né? É Ogum? Ogum no Ah, caso pô. assim, ó, Santo Expedito, até hoje de manhã eu fiz uma intervenção no programa da Lore, no Tenda da Lore às 10 horas, no qual nós falamos disso, porque vai ter a procissão em Canoas no final de semana, eu acho que na sexta-feira, e sábado vai ter aqui em Esteio e Sapucaia, tá? E dia 19 foi lembrado também como o dia de Santo Expedito, também um santo reverenciado pela Igreja Católica, principalmente na região sudeste do país. Santo Expedito, santo das causas impossíveis, né? E São Jorge é o santo guerreiro. E a Lore comentou que na religião de matriz africana, quem é de matriz africana, é considerado Ogum Megeu, tá? E Ogum é o São Jorge. Tá? Exatamente. Então, quem reverenciou, tá? Foi... E vai ter festas essa semana, até porque tem feriado também, enfim, vai estar bacana. Edson, hoje também marca o nascimento, marcou-se, está comemorando mais um aniversário, a cantora Barbra Streisand, o político brasileiro Salomão Ribas Júnior, o ator brasileiro Cacá Carvalho, tá? A judoca Rafaela Silva. Conheço. E a cantora Ludmilla. A cantora, a A funkeira. Rafaela deve estar fazendo 22 anos. E Ela é a de cantora- 92, 1992. E a cantora 92, Ludmilla 26, é então. de 95, 1995. 95 Tá. é... 95, 1995. Também marca... 23. 23? Ó, acho que 18 mais 5, 23, é isso aí. 23 anos da cantora Ludmilla, que para muitos que não sabem era antiga, era Isso. era funkeira conhecida como MC Beyoncé, mas em função de direitos Interessante. autorais, isso aí ela teve que assumir. Assim o como a nome. Jojo Todinho. Isso, Jojo Todinho não pode ser Todinho, né? por causa da marca, mas até agora não houve grandes... Não, mas eu tenho visto as entrevistas dela e inclusive no clipe não aparece Todinho, é Jojo. Agora me com esqueci. sobrenome. Recentemente, Edson, há umas semanas atrás, houve aqui em Esteio o aniversário do ex-secretário de Segurança de Canoas, Ranolfo Vieira Júnior. O delegado Ranolfo. Delegado Que Ranolfo. é pré-candidato ao governo do ao Estado. governador do estado. E teve várias lideranças, inclusive no dia do aniversário, quem esteve presente foi a deputada Regina Becker Fortunati, que esteve uns dias antes aqui na rádio, Exatamente. tá? No qual ela anunciou que estava trocando de partido. Ela não disse qual, mas nós já sabíamos nos bastidores que seria para o PTB, e ela oficializou-se na sexta-feira. Estranho, né? O primeiro Tu pronunciamento não do achou PTB estranho que o marido foi pro PDT, é isso? para o PSB. E agora tem Pro PSB, para o desculpa. PSB, Partido Socialista Brasileiro. Inclusive ele tá com, sabe que tá com um dilema, né? Que ele quer concorrer a senador e o Beto Albuquerque, que é Também
que é Que é- fundador do partido aqui no Rio No Grande Rio do Grande Sul. do Sul, foi presidente, foi candidato a vice-presidente da República Foi na chapa com a Marina Silva, com o Foi falecimento deputado federal, do Eduardo dos mais Campos. votados durante vários anos. E o Beto, tá, na coluna do Flávio Pereira, tem anunciado que vai ser candidato único ao Senado pelo PSB. Então agora, Até porque... será que o Fortunati vai descartar essa possibilidade para outro Não, mas cargo? assim, ó, Ou a janela de transferência já acabou. Já então, terminou. assim, ó, o partido vai ter que conciliar o interesse pessoal e do partido, né? verdade. Porque uma das vagas do PSB é para a disputa do Senado, é para a coligação. É para a né? coligação. Então- Por enquanto, durante a visita do Beto Albuquerque aqui em Esteio, ele sinalizou-se durante uma entrevista, uma coletiva, que é candidato ao Senado e que, por enquanto, o PSB vai ficar na chapa junto com o governo Sartori. Não há, por enquanto, saída, não há possibilidade de sair do partido. Mas tudo é possível, tudo é negociado. E o PSB, tudo com pode a acontecer. chegada do Joaquim Barbosa, A grande chegada está desse. com uma expectativa muito grande na eleição. E tu sabe, Anderson, que nos bastidores, nos altos bastidores da política, se comenta Há que rumores. o grande medo do Partido dos Trabalhadores, né, que contava com a liderança do Lula, né, Sim. nas pesquisas e tal, não seria a direita de Jair Bolsonaro ou não. A candidatura de Joaquim Barbosa coloca muito medo nos caciques do PT, porque o Joaquim Barbosa consegue votos de eleitores da, diria, esquerda, da centro-esquerda, né? Que é o Do PT. centro-esquerda, inclusive, Porque a esquerda hoje seria PSOL, seriam outros, né? até poderia do correr o Partido risco. dos Trabalhadores, né? Até poderia correr o risco de ser o primeiro presidente negro da história do país, assim como foi Barack Obama para os Estados Unidos há 9 anos atrás, aproximadamente. Tá? Mas assim, ó, Anderson, eu não gosto mas o presidente negro, Que eu acho errado. Eu acho que presidente é presidente, não interessa a cor. Ele vai ser presidente do Brasil. sim, tá? O Nilo Peçanha, tá? Foi a gente podia dizer assim, ó, o primeiro presidente negro da Nova República, diria Da assim. Nova República. Porque o Nilo Peçanha foi presidente. Isso até gerou um debate esse tempo, num programa entre jornalistas, que eu não quero fazer esse debate contigo. Não. Porque isso é informação E para muitos é desconhecido. e realmente que foi acontece, sim, tem vários casos de pessoas também que foram prefeitas durante Sim. o período. Sabe que eu conheci uma pessoa que ele se apresentou comigo como prefeito da minha cidade e eu nunca soube que ele foi prefeito. Depois eu tive que pesquisar e descobri que num período de alguns meses, Ou dias, enfim. exatamente, ele assumiu a presidência em função do... Assumiu não a é o caso do prefeitura. Nilo Peçanha, Exato. mas às vezes acontecem essas coisas, né? Não, utilidade pública, ó, gente, utilidade, Curiosidades trânsito. da Não, o trânsito está bem complicado nos dois sentidos da 116 em São Leopoldo, logo após o viaduto de acesso a Unicinos. Então, ali no bairro Charlau, por ali, aquela região ali, quem vai em direção a Novo Hamburgo, tenham cuidado, o trânsito está muito lento, então fiquem antenados aí, meu povo, tá? Tentem ver um outro trajeto alternativo, tá? Porque o trânsito está bem complicado, até porque já são 6 horas e 44 minutos, a hora do pique.
Anderson, gosta de cinema, Anderson? Sim. Então, uma dica, o pessoal está estreando o filme dos Vingadores. Os Vingadores. O nome do filme é Guerra Infinita. Guerra Infinita. Que traz, pela primeira vez, deve quebrar todos os recordes de público. Está estreando neste final de semana, sexta-feira. Já que traz o pessoal que curte, né? Além dos Vingadores, né? Guerra Infinita traz também os Guardiões da Galáxia, que são os personagens, ou seja, tá juntando duas franquias da Marvel, né? E para que muitos achavam que com a internet o cinema, tanto nacional quanto mundial, estaria no fim, pelo contrário, ambos estão em evidência. Tem um filme nacional que está tendo uma grande repercussão, que é o Nada a Perder, baseado no livro, que é a autobiografia do Bispo Edir Macedo, dono das Igrejas Universal do Reino de Deus, também do Grupo Record de Comunicação, e também está batendo bons índices de visualização, e até porque eles estão com um ônibus, eles personalizaram um ônibus que se transforma em cinema. Então, em qualquer cidade, inclusive no Rio Grande do Sul, uma das cidades que já foi exibido o filme foi Capão da Canoa. Já foi exibido o filme, e eu acho que uma cidade da Serra também foi trajeto vai viajar de todos os estados brasileiros, as principais cidades. Também está sendo vinculado em presídios masculinos, femininos, enfim, vários pontos. Esse filme Nada a Perder, sobre a vida e a obra de Edir Macedo. Interessante, interessante. E vem, claro, muita novidade por aí no cinema nacional e internacional. É isso aí. Tá. Esse gênero aqui que atrai mais o público jovem, né? Um grande sucesso, que é os Vingadores, né? Pessoal, sim. Que está estreando neste final de semana, dia 26. A decisão sobre auxílio moradia para juiz deve sair em um mês. Ainda vai levar mais um mês ainda para sair essa... A verdade é que sempre que vai atingir os interesses de alguma classe, né, o pessoal do Supremo, né, eles são bem, como é que se diz? Eles pisam em ovos, né, na hora de julgar, né? E olha, eu não até sei... porque é uma coisa que o pessoal da classe dos magistrados, eles estão bem convictos, né? Sim, de que o auxílio moradia, eles têm direito, já que os políticos, né, os parlamentares também têm. Então, assim, partindo da ideia de que é considerado um privilégio, o ideal, né, no mundo ideal, Anderson, de crise no país, seria acabar com o privilégio de todos. De todos. Inclusive dos juízes. Não é Mas de uma minoria. As classes defendem os interesses próprios, o argumento deles é que eles têm direito, assim como os outros, né? Porque os outros, o que eu não acho errado, se eu fosse juiz também, eu ia questionar. Eu também. Né? Mesmo ganhando um salário astronômico muito alto. Né? Nos dias de hoje, em que os parlamentares, né? Eu não queria tocar no assunto, mas os parlamentares, inclusive 2 deputados gaúchos, viajaram para Curitiba às custas do povo, porque lançaram as despesas de hospedagem, de viagem e de alimentação durante o período em que eles fizeram um ato, né,
um ato democrático bonito, tá? Que todos têm direito, que o Todos. parlamentar. Mas né? não com dinheiro público. Isso foi muito feio, foi uma denúncia do Jornal Estado de São Paulo, e que pegou muito mal para o seu deputado Marco Maia e para a deputada Maria do Rosário, que estiveram lá e lançaram essas despesas no seu Então gabinete. é algo de se pensar, outubro está chegando, a eleição está aí, a gente sempre está batendo na tecla, gente, olha, prestem atenção em quem votar o ano que vem, todo cuidado é pouco, pensem, fiscalizem, votem pelo trabalho do que o seu candidato está fazendo, não é pela amizade, não é por nada. E eu me atrevo a dizer a todos os ouvintes que estão nos acompanhando que nós temos a nossa parcela de culpa por muito do que está acontecendo. Todo país merece. Se os políticos estão lá, foi porque nós elegemos. Né? Uma vez, Edson... Tu não votaste no Renan Calheiros, eu sei, porque o Renan Calheiros é só os eleitores de Alagoas. De Alagoas. Né? Ou, no caso, no Rio de Janeiro, né? Isso. Os eleitores que votaram lá no governador, que desviou do... O Sérgio Cabral. Mas assim, filho. a gente tem que fazer a nossa parte aqui. Né? E esse argumento de que todos são iguais, isto é uma redundância, isso não é verdade. Você procure, não vote em branco, descubra, assim, tente buscar informações em quem você vai votar. Porque isso é muito importante. Tu sabe, Edson, não terminando esse teu raciocínio aí, uma vez uma pessoa já com uma bagagem, com uma vasta experiência, me falou algo muito interessante que eu acho que serve para todos nós refletirmos. Tu sabe qual é a diferença do ladrão para o político? Qual é a... É algo muito simples. É o cargo? Não. Não. O ladrão, ele vai aleatório. Ele não... A ocasião faz o ladrão. E o político, nós colocamos ele lá para nos roubar. É verdade. Então, a gente tem que começar a combater os ladrões de lá que nós elegemos para colocá-los. O momento que nós fizermos isso, vai ser um efeito cascata. Nós vamos ter uma redução nos ladrões que nos escolhem a assaltar. Porque aqueles lá nós colocamos, eles nos assaltam com o nosso consentimento. Nós temos a nossa parcela de culpa. Nós temos a parcela de culpa. Como polícia, caso de polícia, casal é preso em flagrante por falsificação de documentos no bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre. Eles estavam com CNHs e carteiras de identidade falsas, tá? E eles já tinham 3 mandados de prisão em aberto, tá? Entre eles um homem de 42 anos. Anderson, é chato falar dessa parte, porque assim, ó, eu vejo muita coisa que eu gostaria de falar. Então, assim, ó, eu acho que a mudança tem que começar conosco, tá? Antes de cobrar dos políticos, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu vejo nas redes sociais todo mundo se queixando da vida, reclamando, né? E quando tu tens a oportunidade, como vai ser em outubro, Anderson, mas o que é o lixo nas ruas, nos bueiros, isso é falta de educação. Os lixos, quem coloca é o povo. Então, não é assim, o prefeito, não é o vereador, é o povo que coloca o lixo na rua. Então, muitas vezes não adianta, porque a culpa é do prefeito que não limpa. E olha, mas limpa porque alguém jogou, porque se tu não joga, o lixo não vai para lá. Exatamente. Então, assim, o pessoal, eu não sei o que aconteceu nos anos para cá, o pessoal tem uma cultura de cobrar muito os seus direitos e esquecer das suas obrigações. Né? Todos temos direitos e todos temos deveres. Então, a impressão que me passa é que muitos dos que vão para a rede social falar mal e ofender os políticos queriam estar no lugar deles. Com certeza. Tá? Porque eu tenho visto diariamente cenas que me deixam chocado de ver pessoas querendo tirar proveito. E há muitas pessoas que tiram proveito. E assim, ó, voltando àquilo que a gente falou, se a gente quer cobrar dos outros, né, a gente tem que dar o exemplo, né? Exatamente. Mas tocando em frente, né? Até porque a eleição é só
em outubro. Tem muita água para rolar, né, Anderson? Tem. A campanha, por enquanto, todos são pré-candidatos. Né? O período eleitoral é reduzido, são 45 dias. Eu acho que é 45 dias ou 60 dias, mas enfim, é um curto período para a campanha. Então... São 45 dias de campanha. São 45 dias, né? Então, é um período muito pequeno e a partir dali todos são candidatos. E neste período, quem é candidato tem a sua vida exposta. Então, se tu queres votar ou na fulaninha ou no fulaninho, você pode saber a vida deles, a questão de quanto que eles ganham, qual é a profissão, que bens eles possuem, tudo isso aí você pode saber, está lá no site do Tribunal Superior Eleitoral. É isso aí. Isso que é muito bacana. É isso aí. Tá. Anderson... 6h55, programa Papo de Terça, hoje 24 de abril de 2018. Nosso programa aí que já está emendando no esporte, daqui a pouco vamos falar só de esporte, Anderson. Só de esporte. Não, o Resenha Esportiva que está sendo formatado agora, a partir de maio, vamos ter uma nova formatação de programa, né? E nesse meio tempo aí, a gente vai fazer o programa aí, contar, hoje vamos mesclar aí as informações do dia com informações do esporte, né? Então, papo de terça, a gente faz um intervalo aqui, daí eu já começo a tocar as informações do esporte. Não tem muita coisa para acrescentar. Não, né? Tem. A não ser... Olha um fato curioso, Edson. O uso de celular e rede social prolonga a saúde mental de idosos. Então, a tecnologia está surgindo aí como um momento de ajudar os nossos velhinhos e velhinhas também. Muitos estão aderindo a redes sociais e também ao uso de celular também. Muitos são conectados às redes sociais, têm páginas, né, compartilham muita coisa e isso aí está tendo um benefício que é prolongar a saúde mental, que ocasiona não ter problema como Alzheimer ou Parkinson. Tá? Exatamente. Então tá aí essa... A destreza mental, aquela antigamente dizia muito bom, é muito legal fazer palavra cruzada, né? Hoje em dia tu fazer esses joguinhos aí no celular e tal, né? E olha, a língua portuguesa é a 7ª maior em número de falantes no mundo. Então, a língua portuguesa está ganhando. A língua portuguesa que nós falamos é Brasil, Portugal, países da África. Exatamente. Enfim, sendo que o nosso português, né, tem não é o nosso português, ele tem influência do latim. Temos todos do português de Portugal para o nosso, tem muita influência de palavras indígenas e algumas também africanas. Aqui também a gente tem essa questão da África. Mas é a língua portuguesa. É a língua portuguesa, tem essa questão que tu falaste muito bem da assim como europeia. Tem a diferença do inglês americano para o inglês britânico e australiano também. Exato. Agora, nesse mês de abril, que já estamos hoje 24, mas está no final, marcou-se no início do mês, mais um ano que lembrou-se a tragédia do Titanic, que teve filme, várias versões de filme. E uma curiosidade, o cardápio da primeira refeição a bordo do Titanic foi vendido por R$480 mil em um leilão nos Estados Unidos. E hoje também eu assisti, não me recordo aonde, que também está sendo leiloado nos Estados Unidos o par de calçados, o mocassim preto usado por Michael Jackson no show e também no filme que originou-se o Thriller. Que ele faz os passinhos. Não é. É o Moonlight. Não é Moonlight. Não é Moonwalker. Moonwalker. Tá? O sapato preto dele vai ser leiloado
As bancas de apostas estão calculando de no mínimo 30 mil reais Lance por inicial. baixo. Então quem tiver dinheiro Mais de 10 mil dólares. vai poder comprar o calçado do que foi de Michael Jackson por muitos anos, tá? Então isso é bem interessante, bem bacana. E é um fato curioso que chama muita atenção. Michael Jackson, mesmo já passado alguns anos de sua morte, vai ser sempre lembrado como o rei do pop, né? O rei da música. Já esteve no Brasil por, acho que por 2 oportunidades. Uma foi com a gravação do videoclipe, né? Enfim, um astro que deixou a sua marca registrada na história da música e do século XX Que também. foi um fenômeno, né? Fenômeno. O disco dele de 85, né? 83. O álbum aquele foi vários álbuns. 1 bilhão de... Eu acho que ele foi o recordista de vendagem. Ele bateu o recorde. Né? Enfim, deixou o seu nome gravado, mais do que gravado, na história da música brasileira, da música internacional. Eu não conheço ninguém com mais de 40 anos que não tem. Thriller, 1982. 82, ó, vinil. então Thriller é de 82. Eu pensei que fosse um pouco depois, mas não, 85. Foi um grande sucesso. Inclusive tem aqui no Mercado Livre, então tem um rapaz querendo vender por R$200. Uma amostra do disco. O disco de vinil. Disco de vinil, né? R$200. Disco de vinil do que Michael é Jackson. raridade, sem dúvida nenhuma. E que raridade. Lojas de... Tá, né? é uma raridade Mas, mesmo. Disco Michael, eu entrei aqui para ver, Para achar descobrir uma algo, coisa e descobrir outra. outra. Eu entrei na venda. Eu tenho que entrar na pesquisa aqui. Sim. Mas eu aprendo. Mas tá aí, quem quiser comprar, R$200, o disco do Michael Jackson, que é um pouco mais acessível. 1988, é isso? Que ele faleceu? Não. Não, 2009, eu acho. 2009, 25 de junho de 2009. Junho de 2009, o falecimento de Michael Jackson. E Edson, uma coisa muito curiosa não, mas um fato intrigante. Thriller, desculpa, Anderson. Thriller, atualmente o álbum mais vendido na história da música, 110 milhões de cópias vendidas no mundo. Então tá aí. Tá. O do Thriller. 110 milhões de cópias. É quase, é muito disco. E isso é disco, não é download de computador, é vendagem por disco, porque o disco quem não é desta época, quem não é, e nem CD, porque CD tu poderia piratear. Eu tinha esse disco. A vantagem do disco, do LP, é que tu não tem como piratear. Então, se for impresso foi impresso 1 milhão de discos e foi vendido, o cantor vendeu 1 milhão de discos. Hoje o download não, o download populariza, tu pode ouvir sem pagar nada, né? E o artista hoje ganha muito na questão de shows. Mas naquela época, na década de 80, não tinha essa tecnologia e vendia-se 1 milhão de discos. Muitos artistas brasileiros ganharam muito dinheiro vendendo milhões de discos. Não só para uma questão de saúde, gente, isso é uma coisa muito importante. O Brasil, segundo pesquisa, terá 20 mil novos casos de câncer associados à obesidade até 2025. Então, isso é um caso muito... E até porque o Brasil está se tornando um país muito de obesos ou sobrepesos, tá? Há 13 tipos de câncer associados ao aumento de peso, entre eles da mama e da próstata, que é os principais que matam no país, tá? Se não for, claro, com o tratamento adequado e buscar ajuda logo no início, né? Depois que já está avançado, é muito difícil essa questão, tá? Então, vamos praticar atividade física. Vamos fazer uma caminhar. fofoca aqui do cinema. Clancy Crawford. Tu já ouviu falar em comportamento tóxico? Não. Comportamento tóxico. Não. Tá?
Clancy Crawford é o ator Ele que fuma, faz... porque fuma, bebe... Eu imaginei que fosse isso, não tem nada a ver com isso. que É o seria? ator, o protagonista do seriado Máquina Mortífera, que é um Sim. sucesso da Warner, Isso, que já deve estar na 3ª temporada aqui no Exato. Brasil, passou na Globo. Isso. Eu até estava na praia, Eu não não sei tinha, se passava a noite na Globo. Ah, tá, sim, mas é pelo canal fechado, é Universal que passa. Universal Channel, Universal. que é a Universal. produtora, que é a produtora. É Universal. É a Universal que é a produtora. Mas eu Por vi. coincidência, ontem eu estava a assistindo. Warner Bros. E Fox, que são Isso. os produtores. Warner Channel, ó, no Brasil pelo Warner Channel. Ah, sim, não, mas sim, mas esse canal do Não, do desculpa. Universal Não, é Warner. deixa eu aterrissar, agora que tu falou. Eu estou confundindo Máquina Mortífera com MacGyver. Ah, não. MacGyver é pela Universal Channel, tá? E a Máquina Mortífera, É da sim, Warner, é isso. pela Warner e Isso. também eu acho que a E Fox... Isso, A Fox. Fox também Que transmite. são os mesmos que é o grupo Turner. Isso, o grupo Turner. Então as Que duas no Brasil é dono do esporte interativo. do esporte interativo, da emissora do esporte interativo. Megapix, é aquelas canais. Isso. Eu estava Tá. confundindo. O mas Clancy termine. Crawford, que eu nunca não conhecia até esse seriado, é o ator que faz o papel que era do Mel Gibson, Do né? Mel Gibson. Do Máquina Mortífera, que é o policial, né? Isso. E então, assim, ó, foi publicado uma denúncia que afirma que o comportamento durante as gravações tem um histórico de abuso emocional sobre os dublês e criar um comportamento tóxico para os demais atores e também para a produção. Ele teve que se desculpar, né, sobre um episódio que estava dirigindo, o ator não estava seguro para fazer a cena que tinha um estilhaço, né? E apesar das medidas de segurança, assumiu o erro que estava no comando 7. Ele faz parte da produção, além de ator. Então ele cobrou e um ator se machucou, né? E ele pede desculpa pela paixão, por fazer o trabalho tão bem, que ele gosta de fazer o trabalho tão bem. Peço desculpas a toda a equipe e pela atenção negativa e pelo incidente. Né? Ou seja, assim, ó, esse é o famoso, como é que se chama aqui? É o assédio. Assédio moral. Agora só Porque trocou ele o nome. obrigou a pessoa a fazer a cena que ela não se sentia segura para fazer, e tanto é que a pessoa se machucou. Isso. Né? Me encontrei com recursos humanos, pedi desculpas pelo conflito e fiz terapia indicada. Né? Até compartilhei parte considerável do meu salário com um dos envolvidos no acidente, como me foi indicado. Né? Isso num dos acidentes, já é a segunda vez, e, né, reagi raivosamente contra condições de trabalhos que não eram seguras. O ator está dizendo, né, sobre a liderança de um diretor convidado e seu assistente que ficavam brabos. Né? Na verdade, isso é um assédio, uma denúncia de assédio, moral. Né? Trocando em miúdos, assédio moral. Ou seja, isso também acontece lá em Hollywood. Também. Ou não acontece só numa empresa, acontece nos grandes pequena, estúdios. Né? Existem, né? Eu confundi com a repercussão é maior porque Com é certeza. um aço do cinema que tá na bola 7 aí. Exatamente. Eu até tinha confundido, e só para Edson. terminar a notícia, Isso. né, o pessoal da Warner e da Fox está estudando o que vai fazer, se vai substituir ele ou se deve substituir ou cancelar o seriado. O seriado. Tá? Que é uma relativa Que audiência. parece que fez sucesso, né? Eu Exatamente. assisti, eu achei bem bom. Dessas regravações, eu vi uma MacGyver e não gostei. São mais nova. Ele mais jovem, parece, também, né? Tá, ele pega uma geração mais nova. Mas é interessante. Um que também vai começar agora é Lucifer, que não tem nada a ver com o nome que se diz, é uma outra situação. Eu recomendo o pessoal que assiste. Eu recomendo um seriado que deu na HBO, né, que se chama Não recordo. com Nicole Kidman, que recebeu um seriado novo e ganhou várias premiações, vários prêmios da Emmy. Chama-se e vai para a segunda temporada. Ele foi gravado agora em 2018. Big Little Lies. Big Little Lies chama-se
chama-se Grande... As Mentiras Lais, as Pequenas Grandes Mentiras, tá? Isso. Que são a vida de 4 mulheres que, por obra do destino, se juntam, pessoas de uma cidade, né? E a Nicole Kidman é uma das protagonistas. Tem a outra atriz, também a famosa Drew Barrymore. Uhum. Não é Drew Barrymore. É Reese Witherspoon. A que fez as Patricinhas de Beverly Hills. Reese Witherspoon. E mais atores famosos também. Muito legal esse seriado que conta a vida de uma... esse Big Little Lies, tá? Só para dar uma... Ela é uma mulher famosa, com uma família feliz, rica, né? Um casal com filhos ricos, e que ela sofre abuso do marido, o marido bate nela. É só um resumo. Mas a história não é só isso, tem muito mais mas ela ganhou vários prêmios. Esse seriado foi grande premiado do prêmio Emmy. E olha, parece que foi ontem, o ator Lázaro Ramos postou numa rede social que hoje, há exatos 12 anos, estreava a novela Cobras e Lagartos. Hoje ele retoma o seu programa junto com a esposa Thaís Araújo, Mr. Brown, após a novela Do Outro Lado do Paraíso. Legal. E ele postou um mosaico de imagens da novela Cobras e Lagartos, de João Emanuel Carneiro, que escreveu anteriormente Da Cor do Pecado, que foi a sua primeira novela de grande sucesso e uma das maiores audiências da TV nos anos 2000. Até 2009 foi talvez uma das maiores audiências, seguido dessa que foi Cobras e Lagartos, que também era realizada pela a então esposa do Lázaro Ramos, a Thaís Araújo. A Thaís foi considerada uma das primeiras mulheres negras a protagonista de novela, com Da Cor do Pecado, e logo em seguida, um ano e pouco depois, não foi protagonista, mas estava entre as protagonistas da novela Cobras e Lagartos. E hoje lembrava-se 12 anos quando ia o primeiro capítulo deste folhetim, que tinha Daniel de Oliveira, Mariana Ximenes, o próprio Lázaro Ramos, Ângela Vieira, Carolina Dickmann e Francisco Cuoco, que era um dos protagonistas, e Ioná Magalhães. Tá? Marília Pera, desculpa, não é Ioná Magalhães, Marília Pera, que é uma das protagonistas, e Henri Castelli também. Muito legal essa novela. É isso aí. Momento de Anderson, momento novela, uma dica, Fale. pessoal que gosta, no canal Viva, tá reprisando a novela Explode Coração, que fez 20 anos, do famoso cigano Igor Ricardo Marques, que é gaúcho, que foi comparado ao Fiuk, ou o Fiuk foi comparado ao Ricardo Marques, e eu digo que o Ricardo Marques tem mais talento que o filho do Fábio Júnior, que o Fiuk. E que, inclusive, quem tem essa oportunidade neste momento novela de assistir, vale a pena para conhecer quem assistiu, relembrar, e para os mais jovens, que hoje estão com 20 e poucos anos, ou 30, que não sabiam. O interessante desta novela é a questão do mundo cigano. Que, inclusive, a nossa colega, que é a Lori, que é cigana, que fala das cartas ciganas, já deu algumas pinceladas sobre o que é falado, expressões, roupas ciganas. Então, além da história, e foi a primeira novela da Glória Pérez após o falecimento trágico de sua filha. Interessante, eu não sabia disso. Né? A filha dela foi assassinada pelos atores pelo ator Guilherme de Pádua e a sua esposa, Paula Tomás, em 92, no qual foi final de 92. Naquele período ela ficou acho que uns 30 dias afastada, ou mais, um pouquinho mais, mas ela terminou a novela, ela concluiu a novela, prestou uma homenagem à filha dela, exato. E logo em seguida ela já começou a trabalhar
no desenvolver a sinopse e a história do Explode Coração, que entrou, eu acho que em 95, final de 95 para 96. Foi a primeira novela que ela... Tanto que ela não esticou-se a novela porque tinha o processo que estava em julgamento dos assassinos da filha dela. Então ela concluiu a novela antes do tempo previsto para acompanhar isso aí, porque senão ela não teria. E um fato curioso, Edson, dessa novela, que até além da questão cigana, muito se falou-se na última novela das 8, A Força do Querer, dos transgêneros, né, da menina que se transformou em homem. E já em 95, 96, a Glória Pérez já falava, tinha inserido na novela, já tinha inserido, o tema. Mas era a questão de um homem se vestir de mulher, que era a drag queen ou travesti transformista Sarita Witt, que ficou conhecida como a Sarita. Então já não é uma coisa nova, então já é uma coisa já de 95, 96, já se falava-se nessa questão de transgênero, mudança de sexo, homoafetivo, enfim, toda essa questão. Como também, isso ela falou numa das entrevistas, a autora, Glória Pérez, que ela foi taxada de louca quando ela escreveu a novela ao falar da internet. Porque qual é o começo da história? Era um casamento entre uma cigana e um empresário. Pela internet. Exatamente. Então a internet de escada. Isso, gente, a gente falar internet de escada não é hoje. É há 20 e poucos anos atrás. Que tu tinha que se conectar à noite, que tu pagava assim, um impulso, e ia assim, ó, orando, rezando, pedindo para que não caísse a conexão, porque senão tinha que começar do zero. Então tu imagina isso em 95. Na época nem se imaginava carregar um Nem vídeo. se imaginava. Carregar E um também vídeo ou fazer um... ela foi citada nessa entrevista que a Glória falou, e que foi sintetizado, que na vinheta, quem era a modelo principal, hoje é a apresentadora Ana Furtado. Interessante. Que em uma das passagens da abertura, já falava-se no touchscreen, no qual apertava-se o dedo e abria-se uma tela. Então, é uma coisa curiosa, como você falou, do Explode Coração Momento Novela, Canal Viva. Vai ter muito mais momento novela. Quem quiser mandar sugestões, por favor, podem mandar, não tem problema. A gente fica contente, fica feliz e a gente fala mesmo. É isso aí. Tá, gente? Estamos chegando ao final, Anderson. Nós vamos dar uma pequena paradinha e eu vou voltar para falar de esporte. Mas não né? tenha dúvida. E agradecer a todos os ouvintes Exato. que estiveram presentes, participaram da nossa live. Agradecer aos nossos anunciantes, né, Anderson? Nossos grandes colaboradores, que sem eles a gente não fica. E se quiserem, venham se juntar-se a nós, venham patrocinar nossos programas. Amanhã tem novidade, 4 horas. Legal. Dulce Gaia vem aí, com um grande programa de cultura, carnaval e cultura. Tá? E em maio também, provavelmente em maio, nós vamos ter novidades com um programa de saúde, qualidade de vida e bem-estar aqui na nossa Rádio Destaque. E claro, como sempre, os nossos grandes programas que nós temos. Tem o Edson e depois, às 8h30, reprograme sua mente com Rafael Colombo, tá, gente? Muito legal, Rafael Colombo. Então, aí. hoje o Papo de Terça está ficando por aqui. Nós vamos aos colaboradores e depois vem Resenha Esportiva. É isso aí. Certo? Estamos aí, estamos na luta. Até mais. Valeu, gente.